E chegou o momento do nosso quadro Saúde Agora, oferecimento do Hospital dos Fornecedores de Cana de Piracicaba. E presente aqui em nossos estúdios, doutor Miki. Miki, tudo bem? Tudo bem. Prazer em recebê-lo novamente aqui. Prazer é meu estar aqui novamente com vocês. Obrigada, doutor Parabéns Miki. pelo novo estúdio. Obrigada, viu? Cirurgião do Obrigado. aparelho digestivo. E hoje a gente vai falar de um tema extremamente importante aqui, né? De alerta também para a população piracicabana que nos acompanha aí pela internet, também pela TV, aqui no nosso quadro Saúde Agora, falando sobre câncer de intestino. É isso, doutor? É isso, Mônica. É uma grande realidade, né? Felizmente, o câncer de intestino está entre o segundo e terceiro câncer mais comum entre homens e mulheres, tirando os cânceres de pele, né? Considerando apenas os demais cânceres. Em terceiro? Em segundo e terceiro. Na e mulher, terceiro. pode-se dizer que está entre o segundo, no homem, o terceiro câncer mais frequente. Agora, o diagnóstico, doutor, ele é difícil, é complicado? Muitas vezes, quando se descobre, já está num estágio avançado. Tem isso? Acho que, felizmente, aqui em Piracicaba, no estado de São Paulo, existe uma campanha muito forte para que se faça o diagnóstico precoce. O diagnóstico precoce é feito basicamente pelo estudo, né, dos casos a partir dos 50 anos com colonoscopias, né? E é muito importante que a população, os pacientes, se atentem aos sinais que podem ser de alerta, né? Uma alteração do funcionamento do intestino persistente, né? Uma dor, sangramento que existe, anemia, são sinais de alerta para a população. Agora, doutor Miki, você está falando uma coisa que é interessante, porque assim, às vezes, né, a questão do sangramento, por exemplo, nas fezes, né, a pessoa acaba atribuindo isso é a hemorroida que me ataca, eu compro uma pomada, então tomo um comprimido que ajuda nas varizes, nas hemorroidas, e isso vai, e não visita um médico, né? A importância que é ficar atento quando a gente acaba reparando sangue nas fezes. Isso é um sinal que pode ser uma coisa muito perigosa. Isso né? é um sinal muito importante, né? Mas é lógico que ninguém precisa entrar em pânico por causa disso. O tumor de intestino é um tumor relativamente, vamos dizer assim, bom em termos de prognóstico. O fato de você ter sangramento não significa, na maior parte das vezes, que você tem uma doença do intestino, né? Se for funcionar mais hemorroidas, fissuras, doenças ligadas ao ânus. O que diferencia, basicamente, é o sangue vivo no final, só no papel, geralmente é alguma coisa relacionada ao ânus, hemorroida, fissura. Já o sangue que vem junto com as fezes, ou aquela pessoa que evacua e só tem sangue, ou como se fosse uma geleia de morango, esse é um caso que a gente precisa se preocupar. Precisa ir atrás, precisa investigar, fazer essa avaliação, exames, para tentar, né, esse diagnóstico até precoce. Tem telefone primeiro. Vamos lá. Alô, boa noite. Boa noite. Boa noite, quem está falando? Ela. Oi? Ela. Oi, Eva, tudo bem? Tudo bem, Ela, com a senhora? Agora está tudo bem, né? Eu passei muito apertado quando eu precisei desse médico aí, correndo sangue por baixo, e cheguei no hospital, fui internado 2 vezes. Sim. Uma fui salvado e mandado para casa, né? Quando eu puder o intestino para dentro, fui para casa. Mas quando eu voltei de novo, esse grande médico que está aí, que estou vendo ele, Dr. Miki, eu amo muito você, porque se não fosse você tirar aquele ferro podre de dentro do intestino, que tinha, antigamente, eu tinha feito no outro hospital uma cirurgia, e foi esquecido esse ferro dentro de mim aí, que você tirou de dentro de mim. Não quero falar o nome do outro médico e nem do hospital, que não aconteceu no hospital da Cana, não. Obrigado. E você tirou assim, mostrando para mim, assim, olha aqui, eu não vou falar meu nome. Olha aqui, eu quis ter de dentro da senhora, aí eu falei assim, pensa, doutor Miki, doutor Miki. E eu até hoje eu arrependi, porque eu queria trazer para minha família ver, doutor Miki. Mas agora já passou, mas eu aqui estou dando meu testemunho. Porque você salvou daquele dia. Que bom que você está bem. Fico muito contente de saber. Graças a Deus. Muito obrigado. Eu quero agradecer muito, muito você e a sua família, esse grande médico que tem lá no Hospital do Senador. Muito obrigado. Tá certo. Tudo de bom para a senhora. Obrigado, dona Elia. Obrigado pela participação, viu? Obrigado eu. Até mais. Tchau, tchau. Tchau. Que a gente poder ouvir esse retorno do esse é o maior paciente. retorno que tem.
Com certeza. Muito bem. Ainda ao vivo, hein, doutor? Com certeza. É uma gratidão, né, doutor? Acho que é um princípio aí, né, da medicina, dos profissionais que trabalham com medicina, é isso, né? Você amenizar as dores e salvar as vidas, né? Você vê uma senhora emocionada que liga agradecendo realmente uma intervenção do senhor aí. Esse é o maior presente que a gente pode receber mesmo no nosso dia a dia. Trouxe algumas imagens. Vamos acho que a gente ver. pode. Vamos ver as imagens. Você pode participar ao vivo também, viu? 2534-1234, pode ligar e participar ao vivo no quadro Saúde Agora, oferecimento do Hospital Fornecedores de Cana aqui de Piracicaba. Pode ligar, 18 horas e 48 minutos. Você que está assistindo a reprise, sábado e domingo, né? Toda sexta-feira temos um quadro Saúde Agora, e você participa ao vivo. Dá tempo de você participar ainda. 2534-1234. Vamos lá ver? Pode soltar. Só para a gente ilustrar melhor, para a gente saber do que está falando, a gente está falando basicamente dessa parte do intestino, que é o intestino grosso. Ó. Esse é o intestino grosso. Aproxima a câmera para nós, Lucas, por favor. Esse daqui é o intestino grosso, Isso. Né? Em casa entender. É onde começa, onde está ligado o apêndice, né? Até chegar no reto. Acho que é importante a gente saber do instrumento. E o câncer, doutor, ele se localiza no intestino grosso? A gente está falando de um câncer que pode estar localizado em qualquer uma dessas partes. Aqui. Entendi. E ali no meio seria... Aqui é o intestino delgado, né? Está marcado, né? E o nosso estômago aqui. Puder passar a próxima imagem também? Doutor, só, rapidamente, só tirar uma dúvida. Quando então a gente fala, volta outra imagem para nós, por favor. A gente está falando aqui. Próximo. Isso. Aqui, doutor, a gente fala, nossa, estou com uma dor no estômago. Na verdade, o estômago é na parte de cima aqui, né? Isso. Geralmente a dor é na parte de baixo. Uma dor no estômago e coloca a mão aqui embaixo, né? É aqui em cima o estômago, tá vendo? Pois não. Se você falar que a dor é no intestino, tem uma boa chance de acertar. Boa chance de acertar, né? Passar a próxima imagem, por favor. Está aqui só para dizer, né, as partes que tem. Então a gente divide o intestino em seco, ascendente, transverso, descendente, sigmoide. Tem uma série de nomes diferentes, né? A gente pode ir passando. E o método que a gente tem para prevenir o câncer de intestino é justamente a realização de um exame diagnóstico que chama colonoscopia. Colonoscopia. Isso, é o que é feito. É uma endoscopia através do ânus, né? E o aparelho é capaz de percorrer todo o intestino grosso e com isso prevenir uma série de doenças. Todo mundo que tem 50 anos de idade para cima precisa fazer esse exame. É um exame obrigatório, é igual uma mamografia, um exame de próstata. Né? Então, agora, 50 anos, só retomando, com 50 anos tem que se fazer esse exame, né, doutor? É um exame obrigatório. Agora, uma pessoa assim, jovem, 20 anos, 30 anos, que teve algum problema também, né? Quer dizer, percebeu uma dificuldade aí, percebendo que tem sangue, esse exame também é o mais correto para... Uma vez que existe um quadro sugestivo, né? Independente da idade, você tem que ter. Agora, pessoas que tiveram na família, os pais, parentes de primeiro grau com uma doença antes dos 50 anos, elas têm que fazer o exame pelo menos 10 anos antes da idade que essa pessoa teve. Então, por exemplo, a mãe teve um câncer com 47. Certo. Aos 37 os filhos têm que fazer o exame. Olha só. E independente no caso, assim, então pode ser uma causa genética. Para passar, independente se o câncer da mãe ou da avó tenha sido no intestino, em outro órgão ou não, tem que ser no intestino. Né? Daí tem que se preocupar que pode ser genético. Existe dois tipos de câncer, vamos dizer assim, um câncer que tem uma origem genética e um outro tipo de câncer que não tem nenhuma relação. Infelizmente, Mônica, a maior parte das vezes não tem nenhuma história na família. Não tem. Por isso mesmo que o exame de rastreamento é importante. E aqui é só para ter uma ideia, o que é a imagem que a colonoscopia produz para a gente. Ele mostra, por exemplo, uma verruga aqui. Na verdade é um pólipo, é um tumor benigno. Se puder passar a próxima imagem. Que demora aí cerca de 5, 8 anos para se transformar num câncer. Correto. Agora entendi. Por isso mesmo. Começa assim, né? Isso aqui dá algum sintoma? Eu sinto uma dor, incomoda ou não? Só que às vezes não dá sintoma nenhum. Outras vezes dá um sangramento. Certo. Anemia, depende da localização que está no intestino. A grande questão, né, é a partir disso a gente tem o câncer. Por isso mesmo que a gente precisa detectar o tumor nessa fase inicial. E nessa fase, doutor, é feita cirurgia para retirada? Não. Ainda nessa não? Nessa fase, a colonoscopia, o próprio exame,
consegue tirar o tumor. O próprio exame? Exatamente. O próprio exame. E essa que é a grande maravilha, né? Você faz um preparo de intestino, vai e de repente você está livre do tumor a partir disso. E hoje eu sei, né, que a pessoa que vai ao médico, que é solicitado para fazer esse exame, os pacientes, eles fazem ou ainda tem Existe uma certa resistência, certo preconceito em fazer o e exame? E dos homens, muito preconceito ainda. Mas olha, é um exame muito tranquilo. A pergunta mais frequente depois do exame é falar: que horas que eu vou fazer o exame? A pessoa nem se lembra. Nem se lembra. Não percebe, né? É. Olha só. Então, olha que interessante, o doutor me está mostrando para nós, né? Então, isso aqui, né, o tumor benigno, que no próprio exame, na colposcopia já tira, é retirado, já se verificou, já retira, você nem vai perceber. Se você não faz tratamento, se você não faz o exame, ele caminha para isso daqui, que é o tumor maligno. É um câncer. Aqui é uma intervenção mais complicada, né, é uma doutor? cirurgia grande. Aqui a gente precisa tirar vários segmentos do intestino e corre o risco de não conseguir curar mais a doença. Uhum. Se pudesse seguir também nas imagens, agradeço. Então aqui é só para mostrar, um tumor pequenino vai crescendo, né, até que chega num estadio que a gente chama fase 4, que ele se dissemina até para os gânglios e para outros órgãos. Tem uma imagem seguinte, acho que um pouco mais ilustrativa, e à medida que ele cresce, né, ele vai invadindo, ele vai se espalhando. Vai se espalhando. Mostra isso, olha só como é que começa, né? Quer dizer, começa lá como o Mickey mostrou para nós, ela vai invadindo e vai pegando a parte de cima também, ó, né? Não fica só tampando aí, obstruindo a passagem, mas ela vai enraizando para outras partes também, né? Então, se puder passar mais um, só para a gente ver. Então, dependendo da localização do tumor, os sintomas são diferentes. Por exemplo, se o tumor é do lado direito, as fezes aqui, elas são líquidas ainda. Né? O caminho é esse aqui? Isso, ele vem por aqui. E segue a direção ao ânus. Correto. Então, aqui, se o tumor é do lado direito, ele produz anemia. Então, pessoas que têm uma anemia inexplicada, principalmente pessoas de idade, a partir dos 50 anos, atenção, você pode ter um tumor no intestino, precisa investigar. Tumores também no transverso já também dão sintomas como alteração, dores inespecíficas. E já os tumores que vêm para o lado esquerdo, onde as fezes já estão endurecidas, bem formadas, podem ter sintomas mais obstrutivos ou sangramentos vivos. Né? Então, se o tumor é detectado numa fase precoce, uma colonoscopia, às vezes uma cirurgia menor resolve. Agora, se chega ao ponto de desenvolver uma anemia importante, uma obstrução intestinal, só a cirurgia. E na próxima imagem, por favor, a cirurgia responde à retirada do tumor, os gânglios que tem, né? Olha só. Quando é possível, quando é uma cirurgia programada, é possível costurar o intestino, como que é se faz aqui. Exatamente o que você está mostrando. Arranca a parte aqui que está o tumor, né? É retirada, e aqui faz a costura, né? Exatamente. E na próxima, quando não é programada, né? Se a gente opera de urgência, eventualmente a gente precisa até colocar uma bolsinha no intestino. Né? O intestino tem que ficar para fora. Né? O que também não é o fim do mundo, né? Muita gente vive bem com isso. Bem. E em pouco tempo é possível reconstruir. É possível reconstruir. Olha só. Então, seria mais emergencial e depois a possibilidade dessa reconstrução do intestino. Tem telefone também. Só volta para mim as duas anteriores, eu vou fazer uma pergunta para o Mickey também. Vamos atender primeiro o telefone. Estamos ao vivo aqui, 18h56, o quadro Saúde Agora. Alô, boa noite. Boa noite. Boa noite, quem fala? É a Maria. Oi, Maria, qual o seu bairro? Centro. Centro. Pois não, Maria, fique à vontade, pode fazer a pergunta. Boa noite, doutor Mickey. Boa noite. Olha, eu queria tirar uma dúvida para o senhor. Eu fiz uma cirurgia há 2 anos atrás de hérnia de hiato. Certo. No esôfago e em vários lugares. Agora estou fiz o exame, acusou a hérnia novamente, estou com o mesmo sintoma. Isso aí é normal voltar assim ou não? Existe, né, alguma taxa de recorrência depois da cirurgia, dependendo se a senhora fez muito esforço, né, se continua tendo náuseas logo depois da cirurgia ou após. A própria frouxidão, né, que nossos órgãos vão desenvolvendo com o passar do tempo, podem acabar acarretando a recidiva dos sintomas e da hérnia, sim. Olha só. A senhora tem quantos anos?
Eu tenho 64. E a senhora já fez colonoscopia? Não. Então a senhora já está atrasada, viu? Precisa ir fazer. Não, já fui, eu fiz muitos exames. A colonoscopia Eu já tem que ser feita. submeti muitos exames esse tempo atrás, endoscopia, vários. A endoscopia, E né? agora já estou muito judiadinha, não vou fazer não. Mas olha, Não. mas Olha, o doutor Mick, Mas tem, por gentileza. tem um exame que a senhora pode fazer que é mais fácil e também é importante, que chama pesquisa de sangue oculto nas fezes. Esse a senhora faz uma dieta por alguns dias e faz cocô na latinha e leva no laboratório para eles verem se tem sangue. Se tiver, é um sinal de alerta e a senhora não pode escapar da colonoscopia, não. Prevenir, né, é o melhor remédio. Tá bom. Mas então a tendência é voltar mesmo a hérnia? Pode acontecer, né? Às vezes demora muitos anos, outras vezes depende da estrutura que a Eu senhora já tem, fiz né? os exames, acusou. Tá certo? Tem que fazer o exame então, tá bom? Seguir a bom. orientação do doutor Mick aqui. Tá, muito obrigada bom? pela atenção, boa noite. Obrigada, Boa senhora. noite, Boa obrigada. noite. A gente sente essa resistência realmente, né? Então, você falou que no caso dos homens, mas mesmo mulher também tem essa resistência para fazer a colonoscopia. Mas você vê que interessante, o doutor Mick já deu uma alternativa que é, com certeza, a nossa amiga vai fazer isso, que é justamente o exame de fezes, né? Exatamente. Segue uma dieta, faz exame de fezes. Se ali constar, o caminho para o resguardo correto é fazer a colonoscopia. Exatamente. A colonoscopia, inclusive, Neto, se você não tem nada no primeiro exame aos 50 anos, você pode esperar até 10 anos para repetir o exame. Mas nesse ínterim, você tem que fazer a pesquisa de sangue nas fezes. Se acha um tumor benigno, anualmente, até desaparecer esse tumor. Né? Ou a cada 3 anos, de acordo com a natureza dele. Correto. Coloca para mim novamente, naquela foto, eu quero perguntar, doutor Mick, o que causa, então, abre para nós, por gentileza, o que causa, Mick, a questão dos pólipos? O que provoca isso? É cada organismo? É natural? Isso, no decorrer do tempo, vai aparecer? O que causa os pólipos? Os pólipos, eles surgem, assim, algumas vezes são doenças genéticas. Então, são dominantes e autossômicas. Não sei se você lembra da genética, mas quando é genético, não pula nenhuma geração. Se você tem um filho, tem, o pai tem, um avô tem, um bisavô tem. E existem os cânceres que surgem espontaneamente, né? Esses são decorrentes de alterações genéticas também, só que não são alterações adquiridas, não são herdadas, né? Elas são adquiridas. E os grandes fatores de risco para isso, pense bem, é a carne vermelha, o excesso de sal, o cigarro, com certeza, a obesidade, alimentos calóricos, né? Então, quanto mais você come doces, massas, você tem risco mais aumentado. Bebida alcoólica, né? Muita coisa aí que está no nosso cardápio, né? Infelizmente, e a vida nosso sedentária, cardápio. sem prática de exercícios também interfere? A vida sedentária, né? Tudo. Com certeza. O exercício, né, sabe-se que é um fator indireto, mas que diminui o risco de câncer de intestino também. A alimentação fica em fibras, frutas, folhas. Que é necessária. É muito importante. E essas alimentações, sem nada disso, aumentam o risco. Quer dizer, além de você deixar de comer, também aumenta o risco. Né? Quer dizer, você além de comer as frituras, né, as carnes vermelhas, você deixando de comer a questão dos legumes, das verduras, você está aumentando o risco também. É verdade. Quando você observa, por exemplo, a população asiática, que tem menos câncer de intestino do que a ocidental, e traz essa pessoa, por exemplo, para os Estados Unidos, para o Brasil, o risco se iguala. Então, o fator alimentar é muito importante. 2534-1234, estamos ao vivo com o Dr. Mick, aqui do Hospital Fornecedores de Cana, no quadro Saúde Agora. Você pode participar conosco fazendo sua pergunta e tem telefone. Alô, boa noite. Boa noite. Boa noite. Quem noite. fala? Ó, eu não vou falar o nome. Tudo bem, sem problema. Eu queria falar para o doutor que eu fiz as 2 colonoscopias. Certo. A primeira foi coletada 7 pólipos. Olha só. E o doutor que me atendeu mandou fazer outra, já não existia mais os pólipos. O que eu queria saber é por que o intestino fica muito seco e eu não consigo ir no banheiro.
Mas é antes ou depois? Não, Antes ou depois? O meu intestino sempre foi seco. Tá bem. Olha, 90% das vezes a culpa está na alimentação e nos hábitos Mas a que a gente alimentação que eu adquire. faço, doutor, é... Pois não. Alô? Que caiu a Oi? ligação. Oi, pois não. Pode A falar. alimentação que eu faço é uma dieta que o doutor deu para mim. Eu não posso comer legumes crus, eu tenho que comer cozido. Agora, esse exame que foi feito, eu não posso engolir uma semente que vai num... Ele mostrou lá, ele falou... Eu não lembro o nome é uma bolinha vermelha. A senhora Se deve a ter semente está doença dentro lá, diverticular, né? aí eu sinto dor no intestino. A senhora deve ter doença diverticular, né? Isso. Diverticular. Isso. Existe uma lenda de que não pode comer semente, mas pode sim, tá bom? E é importante comer as verduras cruas, os legumes também crus, né? Ou as frutas com casca, que são importantes para o intestino funcionar. Essa dieta que a senhora está fazendo com tudo cozido, as folhas cozidas, ela na verdade é uma dieta mais constipante, né? Vai prender o intestino da senhora. Mas não adianta também só comer as fibras, né? Não adianta só isso, precisa tomar líquidos, fazer atividade física. E principalmente manter uma regularidade para ir para o intestino. Porque eu não posso. Olha, é interessante, tem um estudo que fala que sim, que as mulheres constipadas, quando comparadas com as mulheres que não são constipadas, e você estimula essa mulher constipada a ter a sensação de que quer ir ao banheiro, ela fala assim, eu estou com um incômodo, estou com uma dor. Ela não percebe que é vontade de ir ao banheiro. Então, em algum momento da vida, talvez lá na infância, ela perdeu a capacidade de perceber o sinal a vontade de evacuação. Puxa vida, olha só. Tanto que hoje em dia a gente trata muitos casos, além da alteração nutricional, com fisioterapia. Com fisioterapia, para voltar a ter essa sensibilidade e entender Exatamente. o sinal que está sendo dado pelo organismo. Isso Interessante mesmo. isso, né? Isso é mais para as mulheres, os homens não. Para todos Para em todos geral, em geral, né? Tá certo. Tá certo. Estamos ao vivo aqui, 2534-1234. Você pode ligar e participar conosco ao vivo, né? O melhor tratamento é a prevenção, Dr. Mick. Ele bate sempre nisso quando vem aqui, ele sempre fala para nós. Então, você ter medo de fazer o exame, você ter medo de ir ao médico, isso tudo só vai piorar, né? Uma complicação maior que você pode ter para frente. Então, a melhor coisa é como o Mick está falando, vai ao médico, converse, tire suas dúvidas, né? Você vê, às vezes o tipo de alimentação não é correta, né? Essa alimentação ela acaba piorando ainda mais aí, né? Os seus sintomas. Então a melhor coisa é ir ao médico. Agora, doutor, você tem uma pergunta, Mônica? Tem pois não, aqui pode da fazer. Kátia, da cidade de Jardim, doutor. Pois não. E a gente tem a imagem, né, do intestino. Ela pergunta se o câncer na região mais fina do intestino é mais raro, doutor, e por quê? O câncer de intestino delgado, ele é muito raro. O motivo disso eu não sei explicar, né? Mas a gente sabe que as partes as partes mais finais do intestino, elas são as mais sujeitas também a desenvolvimento de câncer. Talvez porque sejam áreas em que tem a maior concentração e exposição de toxinas, né? Porque nessa fase ele está líquido, ele passa e aqui vai se concentrando, porque ele vai ficando seco e vai permanecer por um tempo maior. Pode ser uma explicação. Perfeito. Tá bom? Para quem tem medo de fazer colonoscopia, né, futuramente, isso é uma coisa que ainda deve surgir, a gente tem as alternativas, os dois últimos slides que tem. Os dois últimos? Vamos lá, os dois últimos, Ana. Né, tem, por exemplo, a tomografia, né, uma colonoscopia virtual. Olha só. Então, em vez de colocar o aparelho, a gente pode navegar através do intestino, né, por um exame 3D. tomográfico. Lógico, tem que preparar o intestino, tem uso de contraste. No hospital nosso a gente está desenvolvendo essa tecnologia mais e mais. Né? Olha só. E a outra possibilidade ainda, acho que tem a próxima, você engolir uma câmera. Então, uma cápsula endoscópica, e ela pode passear pelo seu corpo, tirando fotos, né? Quer dizer, você tem um tempo aí, você vai ingerir uma câmera, olha só, você ingere a câmera, ela vai fazendo aí a fotografia
todo o caminho... Esse método já é possível? Já existe aqui em Piracicaba, inclusive existe. Aqui em Piracicaba, olha só. Mas basicamente o que se faz? Ele tira várias fotos, tem um flash, viu? Flash, então fica bem iluminado e é capaz de detectar. O grande porém dele é que ele não trata nada. Ele mostra. Depois disso, se ele mostrar alguma coisa, vai ter que fazer a colonoscopia. Puxa vida, mas é bom, vamos falar novamente, já vou atender o telefone. Doutor, mais uma vez, para quem está em casa, você não sente nada ao fazer esse exame, né? Você não sente nada, você vai você vai praticamente dormir, como o doutor falou, quando você acordar, você está calçando o sapato. Mas já fiz, não vou fazer? Não percebe, não fica, né, com dor, então tem que se fazer, tirar os mitos, né? É verdade. Mickey? E ainda temos excelentes profissionais na cidade fazendo esses exames, então a gente pode ter total confiança. Tem telefone. Alô, boa noite. Boa noite. Boa noite, quem fala? É Sônia, boa noite a todos. Boa noite, Sônia. Pois não. Meu pai tem um problema intestinal, na qual eu tenho uma dúvida que ele não está conseguindo evacuar. Na verdade, o intestino dele é muito lento. E isso está fazendo com que a gente não está sabendo, assim, só lidando com a alimentação, ameixa, tamarindo. Ele tem problema cardíaco, só tem um rim, então é difícil fazer a colonoscopia. Quero saber se eu estou agindo correto só com essa alimentação, porque eu já fiz um raio-x do abdômen, constatou fezes, e hoje até a gente esteve no cardiologista e ele falou, né, se não melhorar, tem que fazer uma lavagem, mas na verdade a gente estava querendo, assim, evitar, porque ele é cardíaco, sabe? Só tem que fazer o intestino funcionar, né? Se a mudança foi muito recente, pode estar associado ou a medicamentos ou outras doenças, né? O próprio fato dele ficar mais acamado pode levar à constipação, mas se é uma coisa que tem se tornado persistente e não responde aos medicamentos ou às mudanças alimentares, a gente precisa investigar, precisa fazer uma colonoscopia, uma tomografia para descartar alguma doença mais importante. A gente só está evitando a colonoscopia porque ele só tem um rim. Na verdade, ele tinha que fazer um cateterismo. Sim. E a gente está evitando por causa do contraste, que o rim dele está bem lento também. Mas em casos em que a pessoa tem uma fragilidade maior, com pacientes acima de 80 anos, pessoas que têm doenças associadas, muitas vezes a gente pode fazer o procedimento internado. Tá certo? Existe isso também. Perder o volume sim, procedimento. Com certeza. Com total segurança aí para o paciente. Correto, então. Muito obrigada pela atenção. Boa noite a todos. Boa noite, obrigada. Nada. Pode ligar para nós, é isso? Estourou o tempo, puxa vida. A amiga tem que voltar novamente aqui. Foi muito rápido. Foi muito rápido, é verdade, foi muito rápido. Passa muito rápido, né, doutor? É ainda mais um assunto tão interessante e de tantas dúvidas que a gente vê, né? As pessoas ligando, participando aqui conosco. Se tem mais um telefonema, pode passar mais um telefonema, não tem problema. Vamos segurar porque o assunto agora, né, acabou gerando muitas dúvidas, sem problema algum. Tem mais um telefonema. Alô, boa noite. Boa noite. Boa noite, quem fala? Boa noite. Marinês. Oi, Marinês, qual o seu bairro? Jaraguá. Jaraguá, pode fazer a pergunta, fique à vontade. Isso. Oi. Então, eu estou assistindo o programa aí sobre o Dr. Mickey e eu queria saber, eu tenho 51 anos, só que, assim, o meu intestino é normal, sabe? Eu como bastante fibra. Como legumes ralados, beterraba, cenoura, eu tomo bastante líquido, aveia, todas essas coisas assim. Certo. E eu queria saber se tem necessidade de fazer esse exame, porque eu vou ao banheiro assim normal, assim, as fezes é normal, não tem problema nenhum, não tenho dor nenhuma. Então, Marinês, vamos 2, 3 vezes ao banheiro. É justamente nessa fase que a gente precisa fazer o exame, né? Que muitas vezes a pessoa não sente nada e é o momento que a gente consegue detectar justamente o pólipo lá no início, muito pequenininho. E você tem a chance de ficar livre do risco, né, de evoluir com câncer. Então tem que fazer, sim. Mesmo o intestino estando normal? É chato, né, pensar que tem que fazer o preparo, parar para fazer, mas olha, isso pode evitar uma dor de cabeça grande no futuro. Sabe o que acontece, Marinês? O doutor está dizendo aqui, mostra para nós. Então, porque eu consulto pelo SUS, com o clínico geral, né? Certo.
E eu queria saber, eu tenho que pedir para o clínico dar uma... Ótimo. Isso, encaminhamento? ele mesmo pode solicitar. Essa é uma informação que está disponível para todos os médicos, né? Principalmente a nossa rede, que é muito bem estruturada aqui em Piracicaba, é capaz de fazer o exame. Eu não sei, talvez tenha uma certa demora, mas com certeza faz. E o próprio e clínico que avalia o próprio clínico o pode resultado pedir daí, do também. exame? Se ele tiver alguma dúvida, ele vai. encaminha para o especialista. Tá aí então. Obrigado, viu, pela sua participação. Tá bom, muito obrigada. Obrigada. Olha, vou falar novamente aqui porque é interessante, a nossa amiga ligou e é isso mesmo, né? Quando aparece, coloca as pequenininhas, as primeiras aqui, quando aparece, que o Dr. Mick mostrou, aquela vermelhinha, a outra, na sequência, acho que tem um de cada lado aqui, que caminha realmente aí para o tumor maligno. Quando aparece isso, obrigado, Ana. Nesse momento aqui, ó, tá tudo funcionando normal. Tá funcionando o intestino normal, você não sente dor. Como a nossa amiga falou, pode ir 3 vezes ao banheiro. Tá tudo normal, tá tudo normal. Só que tá aqui, tá assim, ó. A gente não sabe como é que tá, né? Então vai estar assim, ó. A gente não, nós, tô falando eu, tô no banheiro, tá tudo bem, só que pode estar assim, ó. Por isso que é interessante fazer o exame, é preventivo o exame, né? Para não chegar aqui. Quando chegar aqui, aí você vai estar com dor, aí você vai estar sentindo dor, vai estar evacuando sangue. Então o que o Dr. Mick coloca para nós, para toda a população, né? Para toda a população de Piracicaba tá tudo bem, eu tenho 50 anos, mas tá tudo bem, não preciso ir ao médico. Eu vou ao médico, eu não sinto dor. Não é assim, gente. Nós temos que mudar esse pensamento. Qualquer país da Europa, qualquer país dos Estados Unidos, não tem esse pensamento. A gente vai ao médico para se prevenir. Eu vou ao médico para prevenir. Então, se tratando dessa doença, que ela é quietinha. Ela finge que está bem. Você vai no banheiro, está tudo bem, almoça bem, e ela está lá quietinha. Então, a gente tem que surpreender essa doença. Por isso, fazer o exame. Realmente não teve nada. Graças a Deus. Daqui 10 anos, a gente repete. Agora, se apareceu, é retirado na hora, gente. Não tem uma cirurgia que você vai tomar anestesia geral. Não, apareceu isso daqui, ó. No exame que você está fazendo, o médico vai lá e tira. Acabou. Não vai chegar nisso daqui, ó. Então, essa é a importância. Por isso o Dr. Mick vem aqui e fala sempre para nós. Médico, a gente não procura, claro que procura também, quando sente dor, mas a gente procura antes, porque tem doenças que elas são traíras, elas são quietas, em silêncio. Esse é o problema, né? É verdade. Prevenir é sempre o melhor remédio, né, Neto? Sempre para qualquer coisa. Claro, prevenção, né? Diagnóstico precoce. Tá certo. Dr. Mick, muito obrigado pela sua participação novamente. Obrigado. E aqui um abraço, né? O dia do abraço. O dia do abraço, é verdade. É verdade. Obrigada pela participação aqui conosco. O abraço também cura, Dr. Mick. É verdade. Não é? O amor cura tudo, o amor né? cura tudo. Isso aí, obrigada. Muito obrigado. Obrigado. Você acompanhou então o quadro Saúde, agora oferecimento do Hospital Fornecedores de Cana, aqui de Piracicaba. E a gente vai agora para um rápido intervalo, na sequência tem mais Piracicaba agora, não saia daí, a gente volta já.